Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Josué, no capítulo 1 de Josué, texto conhecidíssimo de todos, mas falou ao meu coração de uma maneira bem pontual, uma maneira maravilhosa, que me deixou tranquilo, pelo menos nesse momento que nós estamos passando, esse momento que nós estamos passando, principalmente eu, e eu gostaria que Deus realmente falasse aos nossos corações nessa noite e que realmente cada irmão seja tocado com o que vai ser dito aqui por mim, só que Deus, com certeza eu creio, estará me usando nesse momento. Então, o texto que nós vamos ler é Josué, no capítulo 1, de 6 a 9. Apenas os versículos de 6 a 9. Nós vamos ler na versão NVI, separei a versão NVI, ficou bem mais clara, para a gente entender o que diz a palavra do Senhor. Todos abriram, amém? Amém. Louvado seja Deus, que todos estão com a palavra aberta. Josué, no capítulo 1, versículo a partir do 6, vamos ler até o 9, do 6 ao 9, que diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O versículo 8 diz: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E o 9 completa dizendo: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Louvado seja Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque tu falaste ao meu coração, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, fala ao coração de cada irmão que está aqui nesta noite. Que nós possamos, Pai, tomar posse de tudo que for dito e que o Senhor possa me usar nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, essa palavra todos entenderam. Lógico, aqui Deus estava falando com Josué. Deus estava falando diretamente com Josué. E isso me impressiona, porque Josué não recebeu esse recado de um profeta. Josué recebeu esse recado diretamente do Senhor, diretamente de Deus. Assim como Deus falou com Moisés, falou também com Josué, encorajando-o a prosseguir nessa missão de levar aquele povo, o povo de Deus, para a terra prometida. Mas quem foi Josué? Quem era Josué? Os irmãos lembram que há um tempo passado eu falei de Caleb, né? Então, Josué e Caleb, eles eram muito ligados, né? Nós falamos na época exatamente sobre Caleb. Mas hoje eu quero falar sobre esse Josué, que era vamos dizer assim, um ajudante de Moisés. E ele recebeu uma missão muito difícil, mas ele foi treinado por Moisés e foi também abençoado por Deus. Então, quem foi este homem Josué? Para que nós possamos entender. Eu andei pesquisando e diz o seguinte, que seu nome em hebraico significa Salvador, ou o Eterno Salva. Segundo a Bíblia, foi um guerreiro determinado e, para os judeus, figura entre os líderes mais importantes da história de Israel. Josué esteve ao lado de Moisés durante o Êxodo e os 40 anos de exílio no deserto do Sinai. Josué é citado em Êxodo 17, 8, 13, como um guerreiro que luta no lugar de Moisés
e que leva Israel à vitória. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim. Josué era da tribo de Efraim. Não é interessante? Os irmãos lembram, quando fala lá em Êxodo 17, de 8 a 13, não precisa os irmãos abrir as Bíblias, eu gostaria só que os irmãos ficassem com suas Bíblias abertas em Josué. A gente vai falar alguns textos daqui para frente. Mas nesse momento que Josué lutou, né, com o povo de Deus contra exatamente os amalequitas, foi naquele momento, os irmãos devem lembrar, onde Moisés estava orando. Moisés, com as mãos levantadas, e orava para que o povo vencesse aquela guerra. E quando Josué cansava as mãos, o povo perdia, os amalequitas venciam. Foi muito interessante essa luta, porque Josué estava ali à frente. E aí, quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia. E Moisés ficou, com a ajuda de U e com a ajuda de Arão, ele ficou a noite inteira orando e, com certeza, o povo de Deus levou a vitória. Então, Josué era esse homem. Ele não andava para trás, ele só andava para frente, não é? Então, contra os amalequitas, ele venceu a batalha. Então, a verdade é que Josué foi um homem forte, muito corajoso, obediente a Deus, obediente ao seu líder Moisés e muito responsável com o povo de Deus. Por isso, ele foi um homem, como diz a palavra de Deus, bem-sucedido. Como tem sido, meu irmão? Isso é uma pergunta. Como tem sido a sua caminhada, a minha caminhada com o Senhor nesse tempo tão difícil? Como tem sido a nossa caminhada com o Senhor, junto com o Senhor, nesse tempo tão difícil, tão complicado? Então, os irmãos pensem, mas nós podemos identificar nesse texto 3 atitudes essenciais para o homem de Deus ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido no sentido de estar junto com o Senhor, de estar obedecendo ao Senhor, de estar fazendo a vontade de Deus. Esse é o bem-sucedido que eu estou me referindo. Então, vamos dividir o versículo 8, os irmãos estão com as suas Bíblias abertas, vamos dividir esse versículo 8 em 3 partes, ou 3 atitudes. Nós vamos ser bem diretos nesse sentido, porque, com certeza, os irmãos vão entender o porquê Josué ele foi um homem bem-sucedido. A primeira atitude, qual seria a primeira atitude? Isso eu entendo que foi um mandamento de Deus diretamente para Josué. Deus falou com Josué. Então, Deus chegou para Josué e disse, olha, você tem que falar a palavra, você tem que falar a palavra do Senhor a esse povo. Porque sem falar as palavras do Senhor, você não vai conseguir nada. Então, a primeira atitude, a primeira coisa que você deve fazer, Josué, é falar, não cesses de falar deste livro da lei. Está no capítulo 1, do versículo 8, na parte A. Ele diz, olha, não cesses de falar deste livro da lei. Olha, isso para um servo de Deus é uma segurança muito grande, né? É uma segurança muito grande, porque você tem a sua Bíblia na mão, tem a sua espada na mão. E Josué tinha essa condição. Josué não podia deixar de falar da palavra de Deus. Então, falar a palavra de Deus sem cessar era uma atitude que Josué deveria tomar de primeira mão, porque ele assumiu uma responsabilidade muito grande. A missão deste homem, Josué, não era nada fácil. Os irmãos comecem a entender o que Josué passou. Porque levar aquele povo até a terra prometida por Deus era um ato de coragem e determinação. E isso Josué, ele teve. Ele teve essa coragem e determinação. O saudoso pastor Russell Shedd, ele diz uma coisa interessante. No seu comentário, ele diz, para manejar bem a palavra de Deus significa 3 coisas importantes. Significa o falar, que é natural àquele que medita na palavra, o meditar, que é natural àquele que ama a palavra, e o obedecer,
que é natural àquele que ama, medita e fala a palavra de Deus. Quando o pastor Russell Shedd escreveu isso, eu digo, meu Deus, que coisa linda. Então, a responsabilidade de um pregador, a responsabilidade de um missionário, a responsabilidade nossa, de um modo geral, é exatamente isso. Falar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Não tem outra maneira. Então, o grande líder Moisés já era morto naquele tempo. Quando Deus falou com Josué, Moisés já tinha morrido. E o que é que diz nos versículos 1 e 2 do texto que nós lemos no capítulo 1? O versículo 1 e 2 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. No versículo 2 diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eu parei para pensar, quando eu estava preparando essa mensagem, eu disse, meu Deus, que maravilha, que privilégio. Deus ele se dirigiu a Josué literalmente e disse, Josué, preparem-se, porque vocês vão entrar na terra que eu prometi aos seus antepassados. Preparem-se. E eu faço outra pergunta aos irmãos. Nós estamos preparados, irmãos, para enfrentar os nossos desertos, os nossos rios, porque nós estamos num momento complicado, um momento difícil das nossas vidas. Nós sabemos que nós devemos estar preparados em saber manejar a palavra de Deus, porque quando nós estamos com a palavra de Deus na nossa boca, na nossa língua, como disse bem o Nick na direção, nós ficamos tranquilos, nós nos sentimos preparados, porque nós sentimos o Senhor conosco. Deus está conosco o tempo todo, porque nós temos a nossa consciência tranquila que estamos preparados em falar a palavra de Deus. Então, Deus disse a Josué, prepare-se, prepare-se. E naquele momento, eu tenho certeza absoluta que Josué, estou falando por mim, Josué deve ter, sei lá, deve ter tido uma crise muito grande, porque ele chegou a hora de enfrentar, a situação. Então, Josué, para ser bem-sucedido nessa grande missão, o que é que ele precisava? Ele precisava falar ao povo a verdade do Senhor, que é a palavra de Deus, mas ele precisava falar isso com muita sabedoria, com mansidão e com um domínio próprio. Eu imagino que era um momento muito difícil na vida de Josué. Foi um momento muito difícil na vida dele, mas ele recebeu a mensagem do Senhor. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Foi dito isso a Josué. Deus ficou, inclusive, repetindo, seja forte e corajoso. Deus conhecia o coração de Josué muito bem. Eu sei disso, muito bem, como conhece o nosso coração, cada um de nós. Deus nos conhece muito bem. Então, ele conhecia o coração de Josué, e vejam o que Deus disse a ele no versículo 5, acompanhe comigo. Deus disse a Josué, para encorajar mais a ele, disse no versículo 5, capítulo 1, versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus diz isso a nós, irmãos, o tempo todo, que muitas vezes nós nos desesperamos, muitas vezes nós enfrentamos situações de enfermidade, situações financeiras, situações de família. Ora, tantas coisas acontecem na nossa vida. O que está acontecendo hoje? Não é? Notícias de morte, tanta coisa que nós ouvimos. Mas Deus olha para a gente e diz, olha, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quem está dizendo não é uma pessoa, quem está dizendo isso é o Senhor. Como Deus disse a Josué, há não sei quantos milhões de anos atrás, sei lá, ele está dizendo a cada um de nós hoje, olha, nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
E essa confiança eu tenho nesse Deus grandioso. No versículo 6, os irmãos acompanhem, Deus completa dizendo: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus é grandioso, irmãos. Deus é soberano. Deus sabe o que faz. Deus prometeu tudo aquilo a Josué e ele cumpriu. Ele cumpre com o que ele promete. Então vejam que Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Se vocês forem ler o texto, do versículo 6 ao versículo 9, vocês vão ver que Deus repete 3 vezes. Ele diz no versículo 6, seja forte e corajoso. Me parece que no versículo 7 ele diz, seja forte e muito corajoso. E no versículo 9 ele diz, seja forte e corajoso. Somente seja forte e corajoso. E eu lembro de algumas situações na Bíblia que fala exatamente nesse número 3. Lembra da negação de Pedro? Quando Pedro negou Jesus, naquele momento que Pedro negou Jesus, foi um sofrimento muito grande para Pedro, muito grande. E eu lembro, os irmãos devem lembrar também, quando Jesus passou por Pedro, que olhou para ele, que colocou os olhos em Pedro, Jesus disse, eu creio que Jesus olhou assim, disse, olha Pedro, fica tranquilo, porque eu te perdoei. Você me negou 3 vezes antes que o galo cantasse, mas eu te perdoei. Seja forte e corajoso para enfrentar tudo aquilo que vai acontecer com você lá na frente. Seja forte e corajoso, Pedro. Isso é uma interpretação minha. Tá bom, irmãos? É minha. A Bíblia não fala isso. Lá no livro de João, no capítulo 21, 15 e 17, Jesus, após ter ressuscitado, ele questiona Pedro, os irmãos lembram dessa passagem, perguntando 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Jesus entende que diz, olha, Pedro. E Pedro ficou questionando, Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus diz assim, então, cuida das minhas ovelhas. Cuida, apacenta minhas ovelhas. Jesus está dizendo, seja forte e corajoso. Assim ele diz a cada um de nós, que nós possamos ser fortes e corajosos, porque existem muitas coisas ao nosso redor e muitas vezes nos deixa fraco, nos deixa totalmente enfraquecidos. A segunda atitude, quando Deus falou para Josué, ele disse, meditar na palavra do Senhor, medite nelas de dia e de noite. Foi mais um mandamento do Senhor, mais uma ordem do Senhor. Olha, Josué, medite na palavra de dia e de noite. E o versículo, no capítulo 1, versículo 8, na parte B, diz, meditar nelas de dia e de noite. Então, meditar na palavra de Deus todos os dias. Isso nos fortalece, irmãos, cada vez mais. É o que o pastor Rousseau Shedd disse, né? Falar a palavra de Deus, que é natural a quem medita. Meditar, que é natural a quem fala. E nós temos que colocar isso no nosso coração. Falar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Porque meditar na palavra de Deus é realmente um gesto que todo cristão deve praticar com amor. Meditar na palavra de Deus. É um gesto que todo cristão deve praticar com amor. Não podemos ler a Bíblia aleatoriamente, como se fosse um livro qualquer, um romance ou qualquer história criada pelo homem. Eu estive lendo um livro de um americano chamado Rick Warren, Ele tem um livro, é Poder para Mudar Sua Mente. Esse livro é da Thaís, ela me emprestou e eu comecei a ler esse livro, fiquei impressionado. E ele fala uma coisa sobre a meditação na palavra de Deus. Ele diz o seguinte, presta atenção, ele diz, meditar não é neutralizar a mente para não pensar em nada. Meditar é pensar seriamente sobre o que você está lendo. Você escolhe um versículo e pergunta, o que isso significa para a minha vida? Fale sobre isso consigo mesmo e com Deus. Isso é meditar. O que isso significa para mim? Quando você pega a Bíblia, quando você abre a sua Bíblia,
que você lê, você não pode ler aleatoriamente, como se estivesse lendo qualquer tipo de livro. Você tem que olhar para a Bíblia, você tem que primeiramente orar, não é? Se você não ora, o Espírito Santo não revela a você. Então você tem que orar, ler e meditar. Ler meditando na palavra de Deus. Porque se não fizer isso, o Espírito Santo jamais vai revelar. Jamais. Você não pode ler realmente como se estivesse lendo qualquer coisa. A leitura das Escrituras Sagradas tem que ser um dever para todo aquele que busca o Senhor com seriedade, amor e responsabilidade. Isso é um dever nosso, um dever do cristão. Ler a Bíblia meditando abrirá o nosso entendimento, irmãos, para que a leitura seja prazerosa, seja boa, que seja edificante. Então, leia e medite na palavra de Deus. É bom para a mente, para o corpo e para o nosso espírito. Isso é o conselho do Erivaldo. Não é? Veja que o Salmo 119, no versículo 47, 48 e 98, sabe o que é que diz? Diz assim, o salmista diz, tenho prazer nos teus mandamentos. Eu os amo. Tenho prazer nos teus mandamentos. Eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. E ele continua dizendo, como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Isso é uma coisa que nós temos que tomar posse. Nós temos que ter prazer em abrir a Bíblia. Nós temos que ter prazer em folhear a Bíblia. Nós temos que ter prazer em meditar na palavra de Deus. E você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Nós temos feito isso? Será que nesse tempo de agonia, de correria, de pandemia, nós não esquecemos de vez em quando a nossa Bíblia lá num lugarzinho fechado? Será que acontece isso com cada um de nós? Nós temos que ter esse cuidado, né? Ter um horário, pela manhã, eu gosto muito de ler a Bíblia pela manhã abrir as Escrituras, ler um texto, colocar na nossa mente, meditar mesmo e dizer, o Senhor falou comigo nessa manhã. É uma atitude que cada um de nós devemos ter. E a terceira atitude, e última atitude, lá no capítulo 1, do versículo 8c, diz assim, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. A gente tem que parar para pensar. Deus olhou para Josué e disse, olha, você, Josué, vai entrar na terra prometida. Vai entrar nessa terra que eu prometi aos seus antepassados. Você vai levar todo esse povo com você. Você vai atravessar o Jordão, não é? Vai ser uma tarefa difícil, mas seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Mas Deus diz assim, olha, Josué, agora tem uma coisa, você tem que falar a palavra, a minha palavra a esse povo. Nós sabemos que o povo de Deus, ele era meio que, não é, cabeça dura. Era preciso falar, falar e falar, falar repetidas vezes. E isso não mudou, continua a mesma coisa hoje. Nós somos cabeça dura. Então, a palavra de Deus tem que ser martelada em nossa mente. E nós temos que meditar nela o tempo todo. Nós temos que entender isso, meus irmãos. A gente não pode, quando eu estou pregando, quando eu estou falando, eu estou dizendo, meu Deus, será que eu realmente estou fazendo isso também? A gente tem que se alertar, começar por mim, para que a gente possa ler a palavra, entender, meditar nela e sentir que o Senhor está falando com cada um de nós. Então, ele diz, por último, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então, Josué ele tinha que falar, ele tinha que meditar, mas ele tinha que cumprir. Falar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, sem cumprir, sem obedecer, não vale muita coisa, não vale muito. Nós temos que realmente tomar posse de falar, meditar e realmente cumprir. Esse foi o último mandamento de Deus para Josué no versículo 8, que nós lemos no texto. Interessante que no versículo 9, no mesmo versículo 8, Deus completa da seguinte maneira. No mesmo versículo 8 diz assim, só então, olha aí, só então a condição. Se você fizer tudo isso, Josué,
só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Glória a Deus. Se nós falarmos a palavra do Senhor, se nós meditarmos na palavra do Senhor, se nós cumprirmos a palavra do Senhor, obedecermos a palavra do Senhor, com certeza os nossos caminhos serão muito bem-sucedidos. Nós prosperaremos. E por que nós não fazemos isso? E por que nós colocamos obstáculos? E por que nós arranjamos desculpas muitas vezes? Não é isso? Então nós temos que colocar esse pensamento. Aquele que fala, medita, obedece, né? Ou seja, cumpre a palavra de Deus, sempre fará a vontade do Senhor. Nós temos que dizer, olha, eu falo, eu medito e eu cumpro. Se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo a vontade do meu Deus. O Deus que está conosco, o Deus que nos cura, o Deus que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, o Deus que está sempre juntinho, dizendo, olha, seja forte e corajoso, porque eu vou estar com você o tempo todo. A obediência a Deus é uma das virtudes de um homem e de uma mulher que ama o Senhor. O Salmo 119, no versículo 101, diz assim, afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Nós temos que exercitar isso o tempo todo, e nós só aprendemos, só exercitamos lendo a Bíblia, abrindo a palavra de Deus. Josué saiu do Egito rumo à terra prometida aos 40 anos de idade. Eu lembro de Caleb, né? Que foi mais ou menos a mesma idade. Ele procurou andar nos caminhos do Senhor, obedecendo e fazendo a vontade do Pai. E aos 80 anos de idade, Deus lhe entregou uma responsabilidade maior do que a que ele já tinha. Ele era auxiliar de Moisés. E Deus disse assim, olha, você não vai ser mais auxiliar. Você agora vai ser o líder. Você vai liderar esse povo. Então, ele assumiu a liderança, por ordem de Deus, para levar aquele povo à terra que mandava leite e mel. E ele foi muito bem sucedido. Se nós, irmãos, obedecermos a Deus, assim como Josué obedeceu, com certeza, seremos bem-sucedidos. Eu sei, nós entendemos que o nosso contexto hoje é outro, a nossa vida é outra, a tecnologia está aí, nós temos que ver aquele tempo de Josué, o que havia naquele tempo, trazer para hoje mais sabedores que realmente a situação é completamente diferente. Mas não é diferente tanto assim que nós não possamos fazê-lo, porque nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Então, nós temos tudo em nossas mãos. Eu queria concluir lendo uma frase do pastor Paul Walsh. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, ser homem de Deus não é pregar com eloquência, nem ter revelações, visões e profecias, mas é ser um servo obediente à palavra de Deus, que leva uma vida, este homem deve levar uma vida justa e piedosa, que ama a Deus sobre todas as coisas, que ama a sua esposa, que ama a família, que guarda os olhos, é honesto, de oração e santo. Nós somos santos, somos santos. Então ele termina dizendo o seguinte, pelos frutos o conhecereis. E é verdade, pelos frutos o conhecereis. Como está a minha vida diante de Deus? Eu me coloco, como está a minha vida diante de Deus? Estou sendo um servo obediente à palavra do Senhor? As dificuldades sempre irão existir, sempre virão. No momento, eu estou com dificuldade. Eu estou com uma dificuldade muito grande. Eu preciso identificar um problema que Deus sabe o que eu tenho, mas Ele ainda não me revelou. E ontem eu estive com um médico aqui em Arapiraca, e ele disse, vamos ver, senhor Erivaldo, o que realmente o senhor tem. Eu disse, Deus vai lhe revelar. Deus vai lhe revelar, e você vai passar para mim. Ele disse, é verdade. O que o senhor está dizendo é verdade. Somente Deus pode me revelar.
Olha, foi uma declaração desse médico, estava eu, Edilene e Cristiano, e ele disse, é verdade, Deus vai me revelar, e o senhor vai ficar ciente. E eu gostei muito desse médico. Eu só não digo o nome dele aqui para não fazer propaganda, que fica feio, mas fica antiético, né? Mas nós estamos pregando a palavra de Deus. Ele disse, Deus vai me revelar. É a única pessoa que pode nos revelar. Então, as dificuldades sempre irão existir, mas Deus nos diz, não te deixarei, nem te desampararei. Assim como fui com Moisés e com Josué, serei contigo também. E serás muito bem-sucedido. Que Deus abençoe aos irmãos, porque nós já somos bem-sucedidos, porque nós cremos e temos certeza, convicção que Deus está conosco. E Ele está dizendo a mim e a você, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Amém. Deus abençoe.